Olá, pessoal. Meu nome é Lucas, tenho 39 anos, sou jornalista freelancer e moro em São Paulo. Antes de começar, quero deixar um aviso. O que vou contar aqui não é ficção. Não é uma história que inventei para ganhar atenção ou assustar vocês. É o que eu vivi, ou pelo menos o que acho que vivi. Essa é a minha experiência em Sete Além, um lugar que não aparece em mapas, que não deveria existir, mas que de alguma forma me encontrou. Se você gosta de histórias de terror, prepare-se. Isso não é só assustador, é real. Pelo menos para mim, foi. Tudo começou em uma noite fria de outubro do ano passado, 2014. Eu estava em casa, no meu apartamento no bairro da Liberdade, navegando pela internet. Como jornalista, passo muito tempo em fóruns e sites obscuros, procurando histórias interessantes para investigar. Foi em um desses fóruns, um canto escuro da Deep Web que só acessava com VPN, que li sobre Sete Além pela primeira vez. Um usuário anônimo com o nome de Sem Rastro 77 postou um relato curto, quase como um aviso. As palavras exatas ainda estão gravadas na minha mente. Sete Além não é uma cidade, é um estado de espírito. Se você for chamado, não vá, mas se for, nunca volte. O post não tinha detalhes, só uma urgência que me deixou inquieto. Havia um link para um suposto mapa, mas ele não carregava. Era só uma página em branco que travava meu navegador. Mesmo assim, aquele nome, Sete Além, ficou ecoando na minha cabeça como uma música que você não consegue esquecer. Eu sou teimoso por natureza. Minha mãe sempre dizia que minha curiosidade ia me meter em problemas, e ela não estava errada. Passei semanas obcecado por Sete Além. Pesquisei no Google, no Bing, no DuckDuckGo, em bibliotecas digitais, até em grupos de história local no WhatsApp. Nada. Era como se o lugar não existisse. Mas em outro fórum, encontrei um comentário de um usuário chamado Vagante Noturno. Ele dizia que tinha estado lá. O relato era curto, mas específico. Sete Além ficava acessível por uma estrada secundária na BR-169, perto de Rorainópolis, no estado de Roraima, no norte do Brasil. Segundo ele, se você dirigisse à meia-noite, sob uma lua cheia, e seguisse uma trilha de terra marcada por uma placa enferrujada, encontraria a cidade. O comentário terminava com uma frase que me gelou o sangue. Se ouvir um sino, corra e nunca olhe para trás. No começo, achei que era só uma lenda urbana, dessas que circulam na internet para assustar curiosos. Mas algo naquela frase, nunca olhe para trás, mexeu comigo. Era como se o autor soubesse de algo que eu precisava descobrir. Contra todo o bom senso, decidi ir atrás. Sou jornalista, afinal. Minha vida é investigar o que ninguém mais quer tocar. Então, no dia 23 de outubro, arrumei uma mochila com comida, água, uma lanterna, uma GoPro, um caderno de anotações e meu celular. Aluguei um carro, um Fiat Toro velho, mas confiável, e parti de São Paulo rumo a Roraima. A viagem foi longa, quase 4.000 quilômetros, cruzando estradas esburacadas, cidades pequenas e trechos de mata fechada. Levei 4 dias, parando só para dormir em hotéis de beira de estrada. Cheguei em Rorainópolis no dia 27, por volta das 22 horas. A cidade era pequena, com ruas mal iluminadas e um ar de silêncio que parecia engolir tudo. Parei em um posto de gasolina para abastecer e perguntei ao atendente, um homem idoso com olhos fundos e pele marcada pelo sol, se ele sabia de alguma trilha perto da BR-169. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo proibido. Não tem nada lá, rapaz, ele murmurou com uma voz rouca que parecia vir de outro mundo. Se encontrar uma placa, não siga. Volte para casa. Tentei rir, pensando que ele estava só brincando, mas ele não sorriu. Ele apenas virou as costas e entrou na lojinha do posto, como se quisesse se livrar de mim. Aquilo me deixou desconfortável, mas não o suficiente para desistir. Eu já tinha ido longe demais. À meia-noite encontrei a trilha. Era exatamente como o fórum descrevia. Uma estrada de terra estreita
quase engolida pela vegetação, com uma placa enferrujada meio escondida entre as árvores. A placa estava tão corroída que não dava para ler nada, mas algo na forma como ela balançava com o vento, mesmo sem uma brisa perceptível, me fez hesitar. Meu coração batia rápido e, por um segundo, pensei em dar meia volta. Mas minha curiosidade venceu. Liguei a GoPro, fixei os faróis altos e entrei na trilha. O carro sacolejava na estrada irregular e os faróis mal iluminavam o caminho. A floresta ao redor parecia viva. Não era só a escuridão. Os galhos das árvores pareciam se mexer, como se estivessem se esticando para me tocar. O som do motor era o único ruído. Mas às vezes eu achava ouvir algo, um sussurro talvez, ou um estalo vindo da mata. Depois de uns 20 minutos, a trilha terminou em um campo aberto, cercado por uma luz fraca, quase prateada, que não vinha de lugar nenhum. No centro do campo, lá estava ela, Sete Além. A cidade não era como eu imaginava. Não era uma vila abandonada, com casas caindo aos pedaços, como nas histórias de terror. Era quase bonita, de uma forma estranha. Ruas de paralelepípedos polidos, casinhas brancas com telhados vermelhos, uma praça com uma fonte no centro. Parecia uma cidadezinha de interior, congelada no tempo. Mas havia algo muito errado. Tudo estava silencioso. Não havia pássaros, insetos, nem o som do vento. Só o eco dos meus próprios passos e, no fundo, quase imperceptível, um som de sino. Era baixo, constante, como um batimento cardíaco distante. Ele me chamava e, ao mesmo tempo, me repelia. Desci do carro com a GoPro ligada, gravando tudo. As luzes das casas estavam acesas, brilhando através das janelas, mas não havia movimento. Caminhei até a praça, tentando ignorar o frio que subia pela minha espinha. A fonte no centro borbulhava, mas a água parecia densa, quase como mercúrio. Foi aí que vi a primeira pessoa. Uma mulher parada perto da fonte, de costas para mim. Ela usava um vestido branco, longo, que parecia flutuar, mesmo sem vento. "Oi?", chamei, tentando soar casual. Ela não respondeu. Me aproximei com a câmera na mão e quando ela virou o rosto... Meu Deus! Ela não tinha rosto. Só uma superfície lisa, branca, como uma máscara de cera. Mas, de alguma forma, eu sentia que ela estava olhando para mim. Meu instinto gritava para eu fugir. Corri de volta para o carro, mas ele não ligava. Girei a chave várias vezes. O motor engasgava, como se algo estivesse segurando ele. O som do sino ficou mais alto, mais insistente, vibrando nos meus dentes. Foi quando ouvi passos. Muitos passos, vindo de todas as direções. Olhei pelo retrovisor e vi sombras se aproximando. Figuras humanas, mas sem rosto, caminhando em sincronia, como marionetes. Algumas seguravam lanternas que não emitiam luz. Só uma escuridão que parecia sugar a luz dos meus faróis. Eu não sei como consegui, mas abandonei o carro e corri para a floresta. Os galhos pareciam tentar me agarrar, rasgando minha roupa e cortando minha pele. O sino era ensurdecedor agora, como se estivesse dentro da minha cabeça. Corri até meus pulmões queimarem, até que, de repente, o som parou. Tudo parou. Eu estava de volta na BR-169, deitado no acostamento, com o carro intacto ao meu lado. A GoPro estava na minha mão, mas vazia. Nenhum vídeo, nenhuma foto. Só um arquivo de áudio, com 3 minutos de um som que eu nunca vou esquecer. O sino, misturado com sussurros que pareciam dizer meu nome. Voltei para São Paulo, mas Sete Além não me deixou. À noite, ouço o sino. Às vezes, vejo sombras sem rosto nos cantos do meu quarto. Minha vida mudou. Não durmo mais sem luz acesa. Não saio sem verificar as trancas 3 vezes. E às vezes sinto um vazio, como se uma parte de mim tivesse ficado lá. Não sei se fui eu que encontrei Sete Além, ou se Sete Além me encontrou. Mas uma coisa eu sei. Se você ouvir um sino, corra. E nunca, nunca volte.